Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 778 Blood Reaver Corpse. Depois de passar por outra horda de cachorros sombrios, a equipe de Ni Yan finalmente encontrou algumas hienas sombrias de nível superior. Elas se pareciam com os cachorros sombrios, só que eram maiores e cobertas de esporões de ossos afiados. Como elites de nível 180, elas eram muito mais fortes que os cachorros sombrios, mas a experiência que elas proporcionaram também era muitas vezes maior. Ao lidar com essas hienas sombrias, Ni Yan e os outros ficaram mais vigilantes. No entanto, sua onda de nivelamento continuou. Eles ganharam experiência constantemente, à medida que avançavam a uma velocidade impressionante. Ni Yan levou 4 dias para atingir o nível 141, 6 dias para o nível 142 e 12 dias para o nível 143. 20 dias voaram num piscar de olhos. No entanto, eles ainda tinham visto apenas uma fração do mundo das trevas. Ni Yan ainda não havia encontrado nenhum vestígio de Morphest. Olhando dentro de sua bolsa, a reação do martelo de guerra de Paternoster estava ficando cada vez mais forte. A eletricidade estalava em torno dele, emanando um poder assustador. Ni Yan não se atreveu a tirar o martelo de guerra de Paternoster da bolsa, por medo de causar problemas. Nuvens escuras cobriram o céu, quando a atmosfera ficou sufocante. Ni Yan podia sentir que eles estavam se aproximando de Morphest. Olhando para o sul, uma montanha aparecendo nas nuvens apareceu no horizonte. Uma fumaça negra subiu do pico, emitindo um leve brilho vermelho. Um vulcão. Ni Yan não conseguiu explicar o porquê, mas ele se sentia confiante de que encontraria Morphest no topo do vulcão. Embora o vulcão estivesse à vista, Ni Yan poderia dizer que levaria pelo menos um mês ou 2 para chegar à base. Felizmente, eles poderiam aproveitar esse tempo para moer mais alguns níveis. Entretanto, de volta no Império Viridiano, Gu Huai foi gradualmente expandindo a influência das Kickers United. A extensão de território que eles podiam controlar realisticamente aumentava a cada dia. Quanto às grandes pradarias de Abernathy, as fortalezas nas proximidades de Ocoron já haviam sido erguidas. A cidade tornou-se ainda mais florescente, com um grande número de NPCs indo e voltando de lá. As empresas foram atraídas para Ocoron porque a Kickers United possuía cifrões em seus olhos, enquanto os jogadores eram atraídos principalmente pelos muitos mapas de nível mais 100 ao redor da cidade. A segurança de Ocoron era hermética. Embora continuasse se desenvolvendo em um ritmo acelerado, Ni Yan havia contratado guardas NPC suficientes para apoiá-la. Ocoron era diferente das cidades dos NPCs. Ni Yan fez com que Gu Huai estabelecesse muitas disposições benéficas para os jogadores, como redução de impostos, remoção de tarifas, bem como um sistema em que títulos nobres pudessem ser obtidos com a contribuição para a cidade. O título mais alto que poderia ser obtido era Conde, e seria reconhecido em todo o Império Viridiano e Império Satrim. Isso por si só atraiu inúmeros jogadores. Enquanto Ni Yan e os outros mestres estavam fora, um período de paz caiu sobre as grandes pradarias de Abernathy. No entanto, isso não duraria. Como estava tão perto do Vale do Julgamento, mais e mais jogadores da facção do mal estavam aparecendo, e os confrontos entre jogadores de ambas as facções se tornaram mais frequentes. Ao contrário do esperado, depois que a notícia foi divulgada, jogadores de mais alto nível se reuniram. Os que se dirigiam ao Vale do Julgamento designavam Ocoron como seu centro e estação de suprimentos. Graças aos impostos mais baixos, ao comprar poções, eles economizavam cerca de 5% em custos. Ao estocar poções, isso rapidamente se somava. As lojas viram dinheiro fluindo como água. Todos saiam ganhando em Ocoron, os jogadores visitantes, as empresas se estabelecendo e, acima de tudo, Ni Yan. Na fronteira leste das grandes pradarias de Abernathy, 3 equipes de 20 jogadores saíram do Vale do Julgamento. Todos eles tinham aparências variadas. Alguns eram elfos negros, outros humanos caídos, outros ainda eram duendes, e assim por diante. Eles não podiam ser mais diferentes um do outro, exceto pelo par de asas de prata nas costas. Eles flutuavam para frente e para trás, mantendo-os levemente no ar enquanto avançavam rapidamente. Um grupo de 60 asas de prata. Se esse fosse o território da tribo demoníaca, esse tipo de formação seria definitivamente capaz de destruir uma grande guilda. Esses 60 jogadores não usavam emblemas da aliança. Sobre os ombros havia uma dragona de cor carmesim com uma chama vermelha brilhante desenhada. Rabiscados por baixo, haviam caracteres na língua da tribo demoníaca que diziam Blood Reaver Corpse. Seus nomes eram vermelho escuro, um vermelho demoníaco que instilava medo em todos que o viam. Todos eles mataram centenas e centenas de jogadores de sua própria facção. Seus nomes foram tingidos de vermelho no sangue de suas vítimas. Chefe, este mapa se chama Grandes Pradarias de Abernathy. Ele é controlado pelas Kickers United, disse um pequeno duende mago. Ele era nada além de feio. Sua pele era de um tom esverdeado e ele tinha apenas um terço do tamanho de um jogador comum. Eu me pergunto se o Nirvana Flame está por aí. Espero que não encontremos esse bastardo louco, disse Blood Devil. Ele era um guerreiro humano caído e parecia absolutamente deslumbrante. Todo mundo achou as palavras de Blood Devil um pouco estranhas. Normalmente, o chefe deles não tinha medo de ninguém.
Até a Panteão da tribo demoníaca e a Fallen Angel do Império dos Mortos-Vivos sofreram pesadas perdas em suas mãos. Ele não colocou os líderes das duas principais alianças em seus olhos, mas ele parecia pensar muito bem de Nirvana Flame. HMPH, mesmo se encontrarmos Nirvana Flame, ele não é páreo para nós. Disse um ladrão elfo negro com desdém. Ele já assistira vídeos de Nian antes e não o achou tão incrível. Ele era um pouco rápido, só isso. Seus movimentos não pareciam misteriosos ou hábeis. Na realidade, todos os vídeos das batalhas online de Nian eram bastante lentos. Se eles fossem filmados em tempo real, esse ladrão teria uma opinião completamente diferente de Nian. Naturalmente, isso teria que levar em conta que ele tivesse visão para acompanhar Nian a toda velocidade. O fato de Nirvana Flame governar um império e poder fazer o que ele quiser no outro não é sorte. Você acha que poderia se infiltrar na base principal da Panteão? Massacrar seus jogadores e ainda não ser morto? Blood Devil lançou um olhar indiferente ao ladrão. O ladrão estava sem palavras. Ele queria refutar, mas não sabia o que dizer. Ele só podia murmurar. São apenas o dragão dourado e o paladino que são fortes. Blood Devil riu com desdém. Ele não podia mais se incomodar com esse ladrão. Ao invés disso, virou-se para os outros e disse: Lembrem-se, estamos aqui apenas para limpar nossos nomes vermelhos hoje. A glória e o equipamento são ótimos bônus, nada mais. Depois que limparmos uma área, sairemos rapidamente. Não importa o que aconteça, não podemos ficar no mesmo lugar por mais de 30 minutos no máximo. Entendido. Os jogadores ao redor de Blood Devil responderam em uníssono. O ladrão que havia falado antes também respondeu. Mesmo que ele não pensasse muito de Nirvana Flame, ele ainda respeitava muito Blood Devil. Do ponto de vista dele, o chefe deles era o jogador mais forte do jogo. Como Nirvana Flame poderia se comparar com ele? Nosso primeiro alvo é uma vila 1 quilômetro à frente. Possui cerca de 30 NPCs, sendo o mais forte uma elite no nível 160 e aproximadamente 700 jogadores. Eu quero tudo resolvido em 20 minutos. Vamos sair, Blood Devil disse. Sua voz era calma, como se estivessem dando um passeio pelo parque. Todo mundo acelerou. Os ladrões entraram em stealth e desapareceram de vista. Os outros se espalharam e avançaram para a vila de diferentes direções. Tribo Crans. Esta era uma vila tranquila e pacífica, com apenas várias casas. Não tinha muralhas defensivas ao redor. Com apenas 30 NPCs e algumas centenas de jogadores circulando por aqui, no máximo, também não havia necessidade disso. Hoje poderia ser considerado mais animado do que o habitual. Várias equipes se reuniram aqui e estavam se preparando para partir para o nivelamento. Vários jogadores do Império Viridiano estavam conversando no momento. Encontrei uma joia ao nivelar hoje cedo. Eu acho que vai vender por pelo menos 300 moedas de ouro. Tenho tido muita sorte com drops nos últimos dias. Caramba, você realmente tem sorte. Até hoje, só tenho 2 peças equipamentos lixo da categoria bronze. O capitão da equipe deles estava ocupado recrutando pessoas. Então, eles não tinham nada melhor para fazer além de conversar. Um dos magos virou a cabeça e viu 6 silhuetas no deserto voando rapidamente em direção a eles. O que? Quem são eles? Eles têm asas nas costas. Eles são da tribo demoníaca. Ao ouvir que eram pessoas da tribo demoníaca, os jogadores ao redor ficaram empolgados. Vamos matar aqueles bastardos. Peguem o equipamento deles. Os jogadores atacaram o grupo de Blood Devil. Da perspectiva deles, eles poderiam facilmente sobrecarregar o inimigo com números. Como a perda poderia passar pela cabeça deles quando eram centenas versus apenas um punhado? Eles tinham a vantagem do número absoluto, reforçando sua confiança. Um guerreiro humano estava prestes a atacar Blood Devil, quando o ladrão ao seu lado bateu na sua cabeça e disse: Idiota, você está querendo morrer? Do que você está falando? O guerreiro perguntou confuso. Você não vê as asas nas costas deles? É. Asas de prata, seu idiota. Eles estão no mesmo nível que os mestres. Você jogaria fora sua vida avançando contra eles assim. Olhe para eles. Vê como estão vermelhos os nomes deles. Isso significa que eles mataram milhares, se não dezenas de milhares de noobs como você. Então, o que devemos fazer? Esconda-se e use um pergaminho de retorno. Os dois se esconderam em um canto e começaram a ativar os pergaminhos de retorno. Olhando à frente, aqueles asas de prata e os jogadores do Império Viridiano já haviam entrado em conflito, resultando em um massacre unilateral. O guerreiro não pôde deixar de se alegrar. Ele estava certo ao ouvir as palavras de seu chefe. Com um flash de luz, os dois desapareceram. Blood Devil cortou seu caminho para a cidade. 3 guerreiros vieram atacando-o. O canto dos lábios dele se curvou em um sorriso cruel. Blood Ambush. Blood Devil cortou com sua espada, disparando um feixe de espada carmesim contra um dos guerreiros. PSSFHT. Sangue voou por toda parte quando o guerreiro caiu no chão a vários metros de distância. Uma morte instantânea. Os outros 2 guerreiros recuaram de medo. Percebendo que seu oponente era um especialista assustador, eles deram as costas e fugiram para salvar suas vidas. Blood Devil acelerou. Ele era 2 vezes mais rápido que os guerreiros. Quando ele se aproximou atrás de um deles, ele cortou com sua espada. Blood Ambush. Outra morte instantânea.
Blood Devil olhou em volta. Os Asas de Prata sob seu comando estavam realizando um massacre unilateral contra esses jogadores do Império Viridiano. Que bando de idiotas fracos. Blood Devil riu friamente. Mate cada um deles. Não deixe um único vivo.